Questão de número 12, galera. O que fala pra gente? H1N1, Covid ou mesmo dengue, todas as três doenças apresentam como um dos sintomas em comum a febre, ou seja, um aumento de temperatura corporal. A febre não é uma causa, mas sim uma consequência da reação do organismo, quando algo está errado. O aumento da temperatura tem como objetivo a eliminação de vírus ou de bactérias. Assinale a alternativa que contém a capacidade térmica de uma pessoa que possui uma massa de 80 kg e apresenta uma febre com um aumento de 2 graus Celsius em sua temperatura corporal, considerando o calor específico médio do corpo humano como sendo 3,5 kJ por quilograma Celsius. Bom, a capacidade térmica pode ser escrita como a massa vezes o calor específico, ou a capacidade térmica é a quantidade de calor dividido pelo tempo. Nesse caso, vou usar a capacidade térmica como sendo a massa vezes o calor específico. Aqui, galera, a massa é de 80 kg, o calor específico é de 3,5 kJ por quilo. Então, 3,5 kJ por quilo por quilograma vezes graus Celsius. E a massa aqui, ela está em quilograma. Então, olha o que vai acontecer. Quilograma corta com quilograma. Você tem aqui que a sua capacidade térmica é igual a 80 vezes 35, que vai dar, porque é 80 vezes 3,5, né? Corta o zero aqui com a vírgula, vai dar 8 vezes 35. 8 vezes 30, 240. 8 vezes 5, 40. 240 mais 40, 280. Então, isso daqui vai dar 280 kJ por grau Celsius. E essa é a nossa capacidade térmica, beleza? A gente vem aqui, já tira a letra A, já tira a letra B. Fica entre a letra D e a letra C. Tudo bem. E caso a quantidade de calor gerada pelo corpo da pessoa para esse acréscimo seja também totalmente usada para aquecer uma amostra de água para a mesma variação de temperatura, essa massa de água seria maior ou menor do que a massa de 80 quilos por pessoa. O que ele está falando aqui? Vai ter uma pessoa, e essa pessoa ela vai ficar com febre, vai aumentar a temperatura em 2 graus Celsius. E toda a quantidade de calor que essa pessoa absorveu, ele falou que vai ser utilizada para aquecer uma amostra de água. E essa amostra de água tem que ter a mesma variação de temperatura. E ele está perguntando se a massa tem que ser maior ou menor. Bom, depende. Aqui a gente vai relacionar se a massa vai ser maior ou menor pelo calor específico. Eu tenho decorado que o calor específico da água é de 4,2 kJ. Isso aqui você tem que saber. Ou 4,2 kJ, ou 1 grama, aqui é kJ por quilogramas vezes graus Celsius, né? Pode ser isso, beleza? Ou então a gente tem que o calor específico é de 1 grama dividido por... 1 grama não, perdão. Uma caloria dividido por grama centímetro, centímetro não, dividido por grama Celsius, isso, essa aqui é a unidade de medida do calor específico, beleza? Caloria por grama Celsius, beleza? Ou quilojoule por quilograma Celsius, tá? Então, ou 4,2 ou 1. Bom, ele falou que o da pessoa é de 3,5 quilojoules por quilograma grau Celsius. Ele falou aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui, peraí. Aqui, quilojoule, quilograma, grau Celsius, beleza? Então, o que a gente acabou de concluir aqui? A gente acabou de concluir que o calor específico da água é maior. Se o calor específico da água é maior, ele vai ter que absorver uma quantidade de energia maior para variar 1 grama de material. Ou seja, como ele quer que os dois tenham a mesma variação de temperatura, a água ela tem que ter uma massa menor, porque ela vai precisar de mais energia para variar a temperatura. Então, a água ela precisa de menos, então ela pode ter mais massa, entendeu? Porque o que é o calor específico? O calor específico é a quantidade de energia que um corpo precisa absorver para variar 1 grama de determinada substância em 1 grau Celsius. Então, se eu tenho mais gramas, eu preciso de mais energia para variar. É até a teoria da capacidade térmica, né? A capacidade térmica de um corpo é a massa vezes o calor específico. Então, a capacidade térmica é a quantidade de caloria que um corpo precisa para variar a temperatura em 1 grau Celsius do corpo inteiro, entendeu? Então, quanto maior o calor específico, maior a capacidade térmica, o que indica que a água precisa de mais calorias para variar o corpo em 1 grau Celsius. Então, esse corpo ele precisa ter menos massa para equilibrar essa capacidade térmica, sacou? Então, a massa da água tem que ser menor do que a massa do corpo. Portanto, a letra C é o nosso gabarito, porque ela tem um maior calor específico, então ela precisa de mais energia. Como tem que ter a mesma variação de temperatura, precisa ter menos massa, beleza? Show de bola. Vamos então para a nossa próxima questão.